E aí, galerinha, vamos lá, uma revisãozinha rápida, dinâmica impulsiva. Na verdade, as leis de Newton, primeira, segunda, terceira lei de Newton, e a segunda lei de Newton que a gente geralmente coloca neste formato, né? Ela pode ser representada de formas diferentes. Então, uma outra forma de expressar as leis de Newton é toda a parte de impulso e quantidade de movimento. Então, a gente primeiro define o que é impulso de uma força. Então, o impulso de uma força é uma força aplicada durante um certo tempo. Mas pensa, quando a maioria dos corpos interagem com o outro, a força não é constante. Geralmente a força começa pequena, aumenta e depois volta a diminuir. Ou é uma força grande que depois diminui, né? Não, elas variam. Por isso que se eu souber o impulso e o tempo de contato da força, essa força que eu calculo não é a força que aconteceu a cada instante, é uma força média. Por isso que geralmente nessa parte o cara nunca vai te pedir qual é a força instantânea. Ele vai te perguntar qual é a força média que atuou no corpo durante todo aquele período, certo? Por isso que a gente vai escutar muito essa ideia de força média. Além de impulso, a gente tem que lembrar a quantidade de movimento, que também é uma grandeza vetorial, certo? Então, na verdade, eu posso, partindo disso aqui, por exemplo, eu posso chegar nisso, ó. Nessas ideias, aliás. Olha só que interessante. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O que é aceleração? ΔV sobre ΔT. Está dividindo, passa multiplicando. É igual a M vezes ΔV. ΔT, na verdade, ali é um ΔT, né? É uma variação de tempo, né? Então eu já sei que isso aqui é impulso. É M vezes V final menos M vezes V inicial, né? ΔV, V final menos V inicial, faz o chuveirinho. E o que é isso aqui então? Quantidade de movimento final, já quantidade de movimento MVZ, né? Menos quantidade de movimento inicial. Então é uma forma mais gostosa, às vezes, de resolver alguns problemas de dinâmica. Então toda aquela brincadeira do física, meu amor, que a gente usava, de ter noção do que é aceleração, de às vezes usar as equações da cinemática, né? D igual a D0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, V igual a V0 mais AT, Torricelli, V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes AD. Agora a gente tem essas ferramentas, impulso, quantidade de movimento, e o teorema do impulso, que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, que é a segunda lei de Newton, pô. Que provê, né? Sim, e fala só quando ele fala de intensidade, é a mesma coisa? É o valor, intensidade é o módulo. Então, a intensidade da força média, o módulo é o valorzinho dela, certo? Porque como é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. O módulo mede a intensidade do vetor, né? Certo? Então essa é uma revisãozinha. Se não tem forças externas, o impulso vai ser zero. A variação da quantidade de movimento vai ser zero. Quantidade de movimento final, inicial, para ficar mais bonitinho, igual a quantidade de movimento final. É a primeira lei de Newton. Se não tem força resultante, a velocidade continua a mesma. Né? A quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. É a primeira lei de Newton sendo colocada de uma forma diferente agora. Certo? Legal, legal. Então agora que a gente deu essa revisada, eu agradeço o teu pedido, que agora fica muito mais gostoso terminar a questão, fazer a questão. Vamos para a página 3 do volume 9 Física A, questão 2513. Um tablete de chocolate de 20 gramas foi observado em queda vertical durante um intervalo de tempo de 0 a 10 segundos. Durante esse intervalo de tempo, a velocidade escalar V desse tablete em função do tempo é descrita por V igual a 4 mais 3 vezes T, era 4,0 mais 3,0, vou ignorar o vírgula 0 por praticidade. Não custa anotar a massa do tablete de chocolate que cai em queda livre, 20 vezes 10 a menos 3 kg, 0,02 kg, cuidado com isso, já botei no Centro Internacional para não ter dúvida. O impulso da força resultante. O impulso da força resultante que atuou neste corpo durante a observação em Newton segundo foi igual a... Bom, foi muito bom a gente ter feito a revisão, porque eu me sinto à vontade de falar, galera, lembra do teorema do impulso, que diz que impulso é igual à variação da quantidade de movimento? Na força... No física, meu amor, é força resultante, não é? O F é FR, né? Então é natural chamar também de impulso da força resultante, né? Nada mais justo, né? Tu vê, às vezes, numa fã da discussão, o cara nem lembra, essa força não é qualquer força que alguém faz.
olhando para a força que eu estou fazendo esquecer o resto da força do mundo, eu vou estar calculando a variação da quantidade de movimento gerada pelaquela força que eu fiz. Se eu usar a força resultante, eu vou estar calculando a variação da quantidade de movimento gerada pela força resultante. Eu posso clicar, se eu quiser, né, calcular. Ó, nós três vamos fazer força no objeto. Eu posso calcular o teu impulso, o meu impulso. Posso calcular o quanto tu variou a quantidade de movimento, o quanto eu variei e quanto tu variou, e posso fazer tudo resultante, certo? Então eu quero te dizer o seguinte, se aqui é a força resultante, é a variação da quantidade de movimento causada por ela, claro. Ele quer o impulso da força resultante. Qual é a tendência natural do aluno? Primeiro ele vai querer, cadê a força resultante e cadê o tempo que ela atuou? Certo? Não se esqueça que essa fórmula é só para força constante, hein? Se a força for variável, área do gráfico força versus tempo, lembra? Certo? Mas então vamos tentar calcular pelo teorema. Vamos ver se dá para calcular a quantidade de movimento final e a quantidade de movimento inicial. O que é a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. A massa eu tenho e a velocidade o cara me deu uma equação. Certo? Mas tu vê, não era uma questãozinha trivial, era uma ótima questão. 0,02, velocidade final. Era no tempo de 10 segundos, né? Era de 0 a 10 que ele pediu mesmo? 10 segundos. Agora dá para fazer mentalmente, né, galera? 3 vezes 10, 30, mais 4, 34. Menos massa 0,02 vezes inicial. Bota 0 no tempo, 4. Poderíamos até colocar a massa em evidência, né, galera? Acho que vai ficar mais bonitinho de fazer. Dá uma olhada. 34 menos 4, 30. Acho que ficou mais gostosinho colocando em evidência. Certo? Frescura, né? Frescura. Perder multiplicado de dinheiro. 30 vezes 0,02 é o mesmo que 3 vezes 0,2, 0,6. Quantidade de movimento é quilograma metro por segundo, mas nós já discutimos que é a mesma coisa que Newton segundo, que é a unidade que ele pedia. Certo? 2 vezes 3, 6, com 0,60, duas casas, Tony, 0,6. Qual era a unidadezinha? Letra B. Então uma questão bonitinha, envolveu uma série de detalhes aí, uma questão bem delicada para o cara material no vestibular, tem que ter todo um histórico bacana aí de exercício, em cinemática, em impulso, quantidade de movimento, dinâmica impulsiva. Vamos que vamos!